Olá pessoal, nós continuando, né? Como no estudo anterior, nós estávamos falando sobre a idolatria. E terminando já esse estudo sobre a idolatria, igual eu disse, é muito grande, né? Mas o entendimento também é muito grande. É um entendimento que nos enriquece, tanto a nossa vida carnal quanto a nossa vida espiritual. E se você meditar todos os capítulos e versículos que foram passados, vocês vão ver o quanto é rico, né? Esse estudo que nós estamos fazendo e também todos os capítulos e versículos, né? Você pode estar aí meditando, né? Aonde você estiver, na sua casa, você vai ver o quanto que é rico. E também agora vamos, para nós terminarmos o nosso estudo sobre a idolatria, vamos estar, né, estudando hoje, né, estudando agora, nesse momento, aonde você estiver, sobre o livro de Tessalonicenses, né? O livro que foi escrito por Paulo à comunidade de Tessalônica. Nós já vimos que o povo de Tessalônica gostava muito de idolatria, né, de ídolos mudos. Mas o que era? Era vários tipos de ídolos, né? De animais, de répteis, né? De sol, de lua, né? Então é desse jeito. E praticava muitos atos ilícitos. Igual eu falei, matavam-se crianças, jogavam no fogo, sacrificavam animais, bebia sangue de animal, tá vendo? E depois eles se converteram, né, ao Deus vivo e verdadeiro, né? E começaram a seguir a boa nova que Paulo, né, pregou a todos eles, que é Jesus Cristo ressuscitado. Então, está escrito no capítulo 2, do versículo de Tessalonicenses, no versículo 1 a seguir, vai até o versículo 16. Vamos lá, que tem muito discernimento nessa palavra. No que diz respeito à vida de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos, não vos deixeis facilmente perturbar o espírito e alarmar-vos, nem por alguma pretensa revelação, nem por palavra ou carta tida como procedeste de nós, e que vós afirmassem estar eminente o dia do Senhor. Ninguém, de modo algum, vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia. O que simboliza esta apostasia? Você deve saber o que simboliza essa palavra apostasia. Tem um discernimento muito grande nesta palavra. A palavra apostasia quer dizer mudança de partido ou mudança de religião também. Quer dizer mudança, mas principalmente mudança de partido e mudança de religião. Você pode estar olhando isso, vai falar, não, Lucas, você está enganado. Olhe um dicionário, pegue um bom dicionário e veja o que simboliza esta palavra apostasia. O que o apóstolo Paulo está falando que deveria vir. E deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Está vendo, meus irmãos? E vai levantar-se homens que são contra tudo aquilo que se diz que é divino, ou que se é santo, e vai se assentar num trono, parecendo Deus, mas não é Deus, né? Porque Deus julga as pessoas com amor, e não só com palavras e atos, ele julga com amor. Mas vamos lá, não vos lembreis de que vos dizia essas coisas, quando estava ainda convosco. Agora sabeis perfeitamente que algo detém, de modo que ele só se manifestará a seu tempo.
porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Então o tal ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e aniquilará com o resplendor da sua vinda. Ou quer dizer, com o sopro da sua boca. Se nós pegarmos e lermos no Atos dos Apóstolos, ou até mesmo no livro de Mateus, Lucas, vai ver que Jesus Cristo, quando ele foi elevado aos céus, quando ele deixou os apóstolos, ele soprou o Espírito Santo sobre os discípulos. Depois veio o Pentecostes, não é? A mesma coisa aqui. Agora, Jesus não vai, por exemplo, se você tem que entender, Jesus vai destruir o ímpio com o sopro da boca. Ou o quê? Jesus Cristo vai destruir o ímpio pelo Espírito Santo, pela verdade. Portanto, a palavra de Deus no Evangelho de João, nós vamos ver no capítulo 13, 14 e 15, no 14, 13 e 14. Vai estar falando sobre a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo ia converter a muitos. Ia destruir toda a obra do mal. Está vendo? Isso aqui é o que Jesus está falando sobre a sua boca e a sua vinda. A manifestação do ímpio será acompanhada graças ao poder de Satanás, de toda a sorte de portentos, sinais, prodígios, enganadores. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem, por não terem cultivado o amor, a verdade, que os teria podido salvar. Por isso Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Desse modo serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas consentiram-se no mal. Está vendo, meus queridos irmãos? Veja bem, temos de tomar muito cuidado. Nós temos de ter o discernimento do que é santo, do que é divino e do que não é. Porque apareceria muitos que iam distorcer a palavra de Deus. E até mesmo sobre a apostasia. Que se você pegar um dicionário, você vai ver que chama-se mudança de partido e mudança de crença, mudança de religião. Mas nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando de estudo bíblico e estamos falando de idolatria. Mas igual nós estávamos falando, você tem de ter o discernimento. Qual que são as imagens de esculturas que são santas e as que não são, para que você comece a julgar. Mas mesmo assim você estará no erro, porque nós não podemos julgar a ninguém. Porque seríamos errados, porque o juízo só pertence a Deus, somente a Ele. Mas a mim também, foi igual eu já disse, existe dois tipos de juízo. O juízo carnal, que você faz por si mesmo, e o juízo espiritual, que Deus o vai fazer. Então, portanto, nós não estamos falando de religião, estamos falando simplesmente de idolatria. Se devemos ou não devemos ter imagens de escultura, imagens de santo e de anjos. Como nós meditamos na palavra, passamos por vários livros e versículos, você mesmo tirará a sua dúvida. Se pode ou se não pode. Se você quer ter ou não ter, isso não importa, vai ser uma vontade sua. Mas se aquele que tem e você não tem, não julgue o que tem. E aquele que não tem também não julgue aquele que tem. E o que tem não julgue aquele que não tem. Porque nós não temos o poder de julgar a ninguém. E todas as imagens de cultura de anjos e santos são para veneração.
Você não pode esquecer isso. Não pode tê-las como deuses ou de adoração. Não deve-se praticar culto a elas como adoração, mas sim como veneração e também espelho nosso para chegarmos à santidade, assim como eles chegaram. E você meditando cada dia mais a palavra de Deus, você vai entender sobre isso, né? E como eu digo, nunca, jamais deixe de estar meditando a palavra de Deus. Por quê? Assim como todos os objetos, aparelhos eletrônicos têm um manual, nós temos o nosso manual na nossa vida, que é a palavra de Deus. E continue sempre meditando a palavra e até a próxima, né, vez que nós vamos estar estudando outros capítulos e versículos. Até a próxima, pessoal.